Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Nós temos que abrir o nosso coração para Deus. Deus bate a porta, mas nós temos que abri-la. Liturgia referente ao dia 28 de abril de 2023. Eu transmito nos meus endereços telemáticos. Paulo Roberto Maciel. É o YouTube e Facebook. Instagram Paulo Roberto Maciel 6 / e blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Vamos então a este vídeo com a liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana, referente ao dia 28 de abril de 2023. Sexta-feira, terceira semana da Páscoa. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. No rito da celebração temos o ofício do dia, antífona da entrada. O cordeiro que foi imolado é digno de receber o poder, a divindade, a sabedoria, a força e a honra. Aleluia! Oração do dia, rezemos. Ó Deus Todo-Poderoso, concedei que, conhecendo a ressurreição do Senhor e a graça que ela nos trouxe, ressuscitemos para uma vida nova, pelo amor do vosso Espírito, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos do 1 ao 20. Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de levar presos para Jerusalém os homens e mulheres que encontrasse seguindo o caminho. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo de repente viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Agora levanta-te, entra na cidade e ali te será dito o que deves fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram mudos de espanto, porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então pegaram nele pela mão e levaram-no para Damasco. Saulo ficou 3 dias sem poder ver, e não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias, e Ananias respondeu: Aqui estou, Senhor. O Senhor lhe disse: Levanta-te, vai à rua que se chama Direita e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está rezando. E numa visão, Saulo contemplou um homem chamado Ananias entrando e impondo-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, já ouvi muitos falarem desse homem, do mal que fez aos teus fiéis que estão em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem plenos poderes recebidos dos sumos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vai, porque esse homem é um instrumento que escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. E vou mostrar-lhe quanto ele deve sofrer por minha causa. Então Ananias saiu, entrou na casa e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu quando vinhas no caminho, ele me mandou aqui para que tu recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas, e ele recuperou a vista. Em seguida Saulo levantou-se e foi batizado.
Tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Salmo responsorial agora, o Salmo 117, versículos 1 e 2, refrão retirado de Marcos 16, versículo 15. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Repitamos: ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes, povos todos, festejai-o. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho, pois comprovado é o seu amor para conosco, para sempre ele é fiel. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho com um trecho do Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 56. Vejamos a aclamação, então. Vamos aclamar? Aleluia, 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 aleluia. Quem come minha carne e bebe meu sangue, em mim permanece, eu vou ficar nele. Em mim permanece, eu vou ficar nele. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 6, versículos dos 52 ao 59. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come deste pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada, de Antônio Carlos Santini, e-mail santini@novaalianca.com.br. Ele é liderança da comunidade católica Nova Aliança. Não tereis a vida em vós, é o título do comentário. Jesus Cristo se autodefiniu como caminho, verdade e vida, conforme João 14, versículo 6. Não mera vida biológica, bios, que se desagrega com a morte, mas vida espiritual, zoé, que transcende o tempo da existência material como participação na vida eterna. No discurso eucarístico de Jesus em João capítulo 6, a palavra zoé, vida espiritual, aparece 9 vezes, além das várias repetições do verbo viver, zal, com a mesma raiz grega. E esta vida está sempre associada ao pão de vida, corpo e sangue de Jesus Cristo. Ora, Jesus garante a ressurreição a todo aquele que se alimenta deste pão e chega ao extremo de afirmar solenemente: se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. João capítulo 6, versículo 53. No mesmo discurso de Jesus, devemos levar em conta o verbo traduzido por comer. Ora, o evangelista João usa o verbo phagen. Ora, o verbo
trogen, este último no sentido material de mastigar, acentuando o realismo dessa alimentação. Louis Bouwer, um ministro luterano francês, acentua a diferença entre os verbos. Nós não podemos expressar toda a força do que vem a seguir, pois o verbo grego trogen, que nós traduzimos por absorver, é ainda mais claro. Ele designa necessariamente uma manducação, e seu emprego aqui certamente é destinado a não deixar subsistir dúvida alguma quanto à materialidade do ato de que fala Jesus. É preciso igualmente acrescentar a insistência sobre a carne e o sangue que se come e bebe, em relação evidente com a consagração do pão e do vinho como corpo e sangue de Cristo, conforme a instituição da Eucaristia nos evangelhos sinóticos e na primeira epístola aos Coríntios. Assim, continua Bouwer, Jesus ensina como sendo indispensável uma assimilação de seu ser humano pelo nosso, assimilação misteriosa, mas tão real quanto é possível, a efetuar-se em uma ação física concreta. Por meio daquilo que São Cirilo de Alexandria chama muito exatamente de união física, nós poderemos permanecer nele e ele em nós. Assim, se estabelecerá entre nós e ele uma união análoga àquela que existe entre ele e o Pai, cujo efeito será que poderemos possuir no Filho a vida que ele recebe do Pai. Desde a encarnação do Verbo de Deus em Jesus Cristo, ninguém deve admirar-se de que a vida transmitida pelo Espírito Santo, o mesmo Espírito que atua diretamente na hora da consagração, transubstanciando o pão no corpo de Cristo e o vinho no seu sangue, nos seja comunicada por um meio material. Eis a maravilha dos sacramentos da Igreja, onde a graça passa por sinais sensíveis como a água, o óleo, o vinho, o pão e a palavra. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. O Senhor é a força da minha vida. Salmo 27, versículo 1. Vamos agora aos santos do dia. Eu pesquisei no site do Vaticano. Já pesquisei também no site da revista Arautos, A12 e também rs21.com.br. Santo do dia 28 de abril, São Luís Maria Grignon de Montfort, presbítero, fundador da Companhia de Maria. São Luís Maria, devoto de Nossa Senhora e da Cruz, celebrado em 28 de abril, é autor do famoso Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. No século XVIII, o santo francês fundou congregações e inspirou associações laicais. Suas relíquias são veneradas em Saint-Laurent-sur-Sèvre. Eu não acho que uma pessoa possa ter uma união íntima com o nosso Senhor e uma perfeita fidelidade ao Espírito Santo se não tiver uma grandíssima união com a Santíssima Virgem. Eis o fundamento da espiritualidade de Luís Maria Grignon de Montfort. Toda a nossa perfeição, escreveu, consiste em ser conforme, unidos e consagrados a Jesus. Imitar Maria quer dizer seguir a criatura mais conforme a Jesus. Luís Maria Grignon, segundo de 18 filhos, o segundo de 18 filhos, nasceu no dia 31 de janeiro de 1673 em Montfort-sur-Mer, de uma família da Bretanha, profundamente cristã. Ali viveu apenas poucas semanas após ter recebido o batismo um dia depois de seu nascimento. Apesar das dificuldades econômicas, aos 12 anos frequentou o colégio jesuíta de São Tomás Becket, em Rennes. A seguir transferiu-se para Paris, onde entrou para o seminário de São Sulpício e estudou na Universidade Sorbonne. Com 27 anos, em 5 de julho de 1700, dia de Pentecostes, foi ordenado sacerdote. Algumas testemunhas narram que ele permaneceu o dia inteiro em adoração como um anjo diante do altar. Luís Maria Grignon era um homem de oração e ação. A sua obra evangelizadora distinguiu-se logo pela defesa da fé católica contra o racionalismo, protestantismo, galicanismo e o difuso jansenismo. Um dos seus primeiros encargos foi o de capelão do hospital de Poitiers.
Era muito amado pelos doentes e pobres devido ao seu zelo missionário e dedicação incondicionada, o que causou inimizade entre alguns sacerdotes pelo seu comportamento excêntrico. Por isso, teve que deixar o cargo. Após 2 meses de peregrinação a pé, em 1706, chegou a Roma e ali estabeleceu o título de missionário. Ali recebeu o título de missionário apostólico do Papa Clemente XI, do qual recebeu também de presente um crucifixo de marfim que sempre o levou consigo, com o convite de se dedicar à evangelização da França. Antes de voltar à sua pátria, Luís Maria Grignon, que gostava de se definir servo de Maria, visitou a Santa Casa de Loreto. Ele era muito atraído pela vida de submissão de Jesus à Virgem na casa de Nazaré. Ele continuou a ser impedido na diocese de Poitiers. Por isso, dedicou-se à missão popular entre os habitantes da zona rural, da nativa Bretanha e da Vandéa, e a edificação da igreja, não apenas espiritual, mas também física, reconstruindo até algumas capelas. Seguir Maria para encontrar Jesus Cristo, esta convicção de Luís Maria transformou-se em uma pastoral cuja centralidade era o culto à Virgem Maria, a propagação da oração do terço e a organização de procissões e celebrações marianas. Luís Maria Grignon nunca fugiu da cruz, pelo contrário, não obstante a sua grande estima entre os fiéis, sofreu pela perseguição dentro e fora da igreja. O bispo de Nantes, por exemplo, negou-se a abençoar o Calvário que o sacerdote tinha construído com a contribuição de muitas pessoas ao término da sua missão em Pontchâteau. A sua obra foi destruída e reconstruída várias vezes, primeiro sob o reinado de Luís XIV e depois durante a Revolução Francesa. Mas o missionário nunca desanimou e comentava: se não pudermos edificar a cruz aqui, a edificaremos em nosso coração. Nos últimos anos de vida, o santo fez pregações nas dioceses de Luçon e La Rochelle, a pedido dos respectivos bispos abertamente contrários aos jansenistas. No dia 28 de abril de 1716, enquanto participava de uma missão, São Luís Maria faleceu de pneumonia com a idade de 44 anos. Todo o povo se reuniu diante do seu leito de morte para receber a sua bênção. Luís Maria Grignon foi beatificado em 1888 pelo Papa Leão XIII e canonizado em 1947 por Pio XII. O próprio Papa João Paulo II, que o inscreveu no calendário geral da Igreja em 1996, adotou para o seu pontificado o moto Totus Tuus, extraído da sua espiritualidade. São Luís Maria Grignon de Montfort, fundador das Filhas da Sabedoria, 1703, e da Companhia de Maria, 1705, é recordado pelos seus escritos marianos como o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, redigido em 1712. Esta obra permaneceu escondida em um cofre por 150 anos. Ao ser reencontrada em 1842, foi publicada no ano seguinte. Hoje é traduzida em numerosas línguas por ser ponto de referência da espiritualidade mariana mundial. Outro santo do dia 28 de abril. É santo de 28 de abril São Pedro Chanel, sacerdote e mártir da Oceania. São Pedro Chanel, o primeiro mártir da Oceania, era sacerdote diocesano e depois marista. Exerceu seu ministério entre os camponeses na França e os indígenas da ilha de Futuna, no Pacífico. Devoto à Virgem, sempre quis ser missionário. Faleceu em 28 de abril de 1841. Pedro nasceu em Quet, França, em 12 de julho de 1803 e batizado pelos seus pais, ricos agricultores, em 16 de julho, memória litúrgica da bem-aventurada Virgem Maria de Monte Carmelo. Em toda a sua vida manteve uma constante devoção a Nossa Senhora. Pedro era um menino simples, um menino educado. O pároco de Cras-sur-Rey-Sauzet, abade João Trompier, notou que ele tinha vocação para o sacerdócio, por isso o convidou a frequentar a escola preparatória do seminário da sua paróquia, onde foi bem recebido em 11 de novembro de 1814,
Em plena adolescência, Pedro apaixonou-se pelas cartas que chegavam dos missionários. Assim começou a amadurecer a sua vocação para as missões. No dia da Crisma, escolheu como seu segundo santo protetor São Luís Gonzaga. Assim quis ser chamado Pedro Luís, e ao saber que sua mãe o havia consagrado a Nossa Senhora antes do seu nascimento, acrescentou também o nome de Maria aos seus dois nomes, Pedro Luís Maria. Ao entrar para o seminário, Pedro Luís Maria dedicou-se com afinco aos estudos, mas ficou conturbado pela dúvida e incerteza sobre a sua escolha de vida, que conseguiu superá-las com a oração, sobretudo à Virgem. Em 15 de julho de 1827, Pedro foi ordenado sacerdote e nomeado vice-pároco em Amberieu, e a seguir pároco em Crozet. Porém, jamais deixou de nutrir seu sonho de ser missionário. Por 2 vezes consecutivas, pediu ao seu bispo para partir em missão, mas o pedido lhe foi negado. No entanto, fez amizade com o padre Jean-Claude Collin, que, com outros sacerdotes diocesanos, fundou a Sociedade de Maria. Entre os principais carismas da nova congregação religiosa estava a obra de evangelização do mundo não cristão. Pedro notou seu profundo vínculo com Maria e o ideal da missão. Então, sentindo-se em casa, decidiu tornar-se marista. Em 1835, a Santa Sé pediu à Diocese de Lyon para enviar missionários à Oceania, um convite que envolveu também os maristas. Os religiosos, por sua vez, também aceitaram, mas pediram à Santa Sé que sua congregação fosse aprovada primeiro. De fato, a aprovação da Sociedade de Maria ocorreu em 29 de abril de 1836. Pedro foi um dos designados para partir em missão. Emitiu seus votos religiosos em 24 de setembro, dia de Nossa Senhora das Mercês. Um mês depois, aos 33 anos, partiu de Le Havre com o irmão Delors, e foi necessário mais de 1 ano para chegar ao arquipélago de Orne e depois desembarcar na ilha de Futuna. Os 2 sacerdotes apresentaram-se ao rei Niulik, que lhes ofereceu hospitalidade em sua própria casa. Desde então, Pedro começou a se adaptar aos costumes da ilha e a aprender a língua local. Após 1 mês de sua chegada, em 8 de dezembro de 1837, celebrou secretamente a primeira missa na cabana que o rei mandou construir para ele e o irmão Delors. Não podendo ficar escondido por muito tempo, decidiu convidar o rei e seus parentes para a missa do Natal à meia-noite de Natal, que foi uma grande festa. A notícia da missa natalina de Padre Pedro Chanel espalhou-se logo por toda a ilha, tanto que muitos foram até a cabana transformada em capela pedir ao missionário para repetir a celebração. Com o passar do tempo, o Padre Pedro Chanel começou a visitar as aldeias da ilha, a aproximar as pessoas, cuidar dos enfermos e idosos, destacando-se por sua bondade e mansidão. Em 2 anos, tendo ficado muito conhecido em Futuna, muitos começaram a se interessar pela religião do sacerdote. Alguns, sentindo-se preparados, pediram para ser batizados. Entretanto, a fama dos religiosos começou a irritar o rei Niulik, que, ao temer pela sua autoridade, passou a impedir o ministério dos missionários, a ponto de serem obrigados a deixar a ilha. O soberano fez com que fossem insultados, maltratados e roubados, mandou perseguir os catecúmenos e os sacerdotes até ficarem sem ter o que comer. Não obstante, Pedro manteve sua paciência e humildade e não desanimou. Ao saber da conversão do seu filho primogênito, o príncipe Meitala, soberano, entrou em pânico e, muito irado, reuniu os membros da família e decidiu mandar matar o padre Chanel, confiando a execução ao seu genro, Muzu. Assim, em 28 de abril de 1841, o missionário foi massacrado, tornando-se o primeiro mártir da Oceania. Com essa execução, o rei pensava ter erradicado definitivamente a nova religião da ilha. Pelo contrário, no ano seguinte, outros missionários chegaram a Futuna e construíram uma igrejinha no lugar do martírio. Em 1844, todos os habitantes da ilha já tinham se convertido ao catolicismo. Em 17 de novembro de 1889, o Papa Leão XII
beatificou o padre Pedro Chanel. E em 12 de junho, Papa Pio XII o canonizou, concedendo-lhe o título de protomártir e padroeiro da Oceania. São Pedro Chanel, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês, meus irmãos e irmãs. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica Apostólica Romana diz que Deus pode nos dar 3 respostas: sim, não ou espere. Então, se Deus ainda não respondeu, aguarde, você que está rezando, suplicando, porque é o melhor para você o que Deus faz. E agora do aramaico, dialeto de Jesus, eu clamo, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor. Será a parousia, o juízo final, o dia da volta de Jesus, para levar os salvos para o céu e deixar que os ímpios que escolheram o mau caminho fiquem no inferno, na tormenta eterna. Nós queremos o céu, porque Deus se humilhou por nós, se humanou, viveu, sofreu, morreu, ressuscitou, subiu ao céu e hoje é o nosso sumo sacerdote, lá à direita do Divino Pai Eterno. Perdão, Senhor, pelos meus pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, pecados passados, presentes, futuros, e me dê a vida eterna. Eu quero a vida eterna convosco, meu Jesus.